Bitcoinheiro, hoje eu vou começar o vídeo de uma maneira diferente, tá? Eu quero que você faça a seguinte pergunta: por qual motivo o preço do Bitcoin não iniciou um novo ciclo de alta, tá? Eu vou passar por vários indicadores aqui e meu objetivo, né, é mostrar, né, a possibilidade da gente já ter iniciado um novo ciclo de alta. Então, quero que em todos os indicadores, em todos os momentos, você questione esse fato, se realmente a gente iniciou ou não um novo ciclo de alta. E se você acredita que a gente não iniciou um novo ciclo de alta, coloca nos comentários o porquê que você acha ou acredita nisso, tá? No final eu vou dizer para vocês o porquê que eu acredito que ainda pode existir uma possibilidade do preço fazer um recuo, né, para finalizar ali um ciclo de baixa. Eu não acredito mais numa possibilidade do preço muito abaixo de US$ 60.000, tá? Você pode ver aí no gráfico, tá? Esse primeiro indicador, que é o Short and Holden Realiza Preço, né? Ou seja, é o preço realizado dos investidores de curto prazo. Essa linha aqui em amarelo. Eu já falei sobre como funciona, né, esse sentimento, essa psicologia dos investidores de curto prazo, porque eles realmente carregam, né, o preço do Bitcoin justamente pela aquela questão de sentimento, tá? Ou seja, se eu tô no lucro, eu vou segurar essa posição. Se eu tô no prejuízo, eu vou vender antes que caia mais. E no ciclo de baixa, ele é mais latente porque quando o preço cai abaixo desse preço médio e ele retorna ao preço anterior, o cara pega e diz: eu vou vender logo isso antes que volte a cair. E a gente tem exatamente esses valores aqui como sendo topos locais, topos relativamente mais baixos, né? E causados justamente por causa desse sentimento, né? Eu vou vender antes que volte a cair, né? Já que eu tô ali no 0 a 0 ou levemente abaixo do 0 a 0, né? Eu vou abrir esse gráfico aqui, justamente onde a gente pode ver isso, tá vendo? Ó? Mas eu destaquei esses dois pontos aqui para você ficar de olho. Por quê? No bear market anterior, quando o preço ele supera esse preço médio dos investidores de curto prazo e de forma muito relevante, a gente iniciou um novo ciclo de alta. Veja que aconteceu lá em dezembro de 2022, né, já janeiro de 2023, e aconteceu agora. Então, todas as vezes o preço retornava nessa média e caía. Só que nesse momento houve, né, o preço superou de fato nessa região de forma muito significativa, né, justamente como o ciclo anterior. E eu estou fazendo esse vídeo hoje, dia 23, no domingo, justamente porque fecha, né, a barra semanal. Então, se o preço fechar, né, do jeito que tá, isso significa que a gente repetiu dezembro de 2022, tá? Então, vem aquele questionamento para você. Por qual motivo a gente não vai iniciar um novo ciclo de alta agora, já que a gente teve, né, uma repetição lá de 2023, no início de 2023, janeiro. E a gente pode olhar isso nos bear market anteriores, né? Deixa eu atualizar aqui isso daqui e a gente vai comparar ao início das corridas de alta anteriores. Então, esse aqui eu já mostrei para vocês, né? Peraí, deixa eu atualizar de novo. Olha só. Aqui, né, é justamente esse pedaço aqui, né? Agora vamos olhar esses dois aqui, ó. Olha só. Olha só, quando o preço, né, supera esse preço médio dos investidores de curto prazo, agora teve uma pequena diferença, né? Lá em 2015, né, o preço supera de forma significativa e volta a cair abaixo, né? Esse foi o único momento que aconteceu, superou e depois caiu, né? De fato foi uma armadilha, né? E depois que superou novamente, a gente teve uma grande corrida de alta sem que o preço ele vá realmente abaixo do investidor de curto prazo, né? E a gente entra em bear market justamente
né, no rompimento desse preço médio. Mas se você olhar aqui lá em 2018, quando o preço ele supera, eu vou dar um zoom para você observar. Quando o preço ele supera essa região de forma muito significativa, a gente tem uma grande corrida de alta, e quando ele perde, a gente tem, né, um bear market. Quando ele superou aqui, eu acreditava que a gente já iria iniciar um ciclo de alta, porém veio aqui o problema lá do Covid, né? E o preço realmente superou depois dessa região, e você viu, né, que o preço ele não volta mais abaixo desse preço médio, né? Posso até dar um zoom agora nessa região para você observar, tá vendo? Ó? Ele supera essa região e não fica mais abaixo por um longo tempo, que quando fica abaixo, né, a gente tem um ciclo de baixa. Então, nesse ponto, a gente só tem uma falha lá em 2015, tá? Lá em 2015. E a gente pode ir lá um pouquinho mais para trás também, ó. Aqui atrás, ó. Superou e não vai mais abaixo, tá? Que quando vai, faz um falso rompimento lá na frente, né? E depois que supera, né? Faz um novo topo e inicia o bear market abaixo, né? Desse preço médio de investidores de curto prazo. Então, veja que a gente tem argumento muito forte, tá? Para dizer que o novo ciclo de alta ele começou, né? Outra coisa que a gente pode olhar, né, é a diferença, né, dos bear markets anteriores com esse bear market, né? Os bear markets anteriores, o preço do Bitcoin ele caía por volta de 70, 80 ou 60% em relação ao topo histórico. Veja que nesse momento, né, o comportamento, né, de bear market do preço do Bitcoin, ele já era bem diferente desde a primeira queda, né? Então o preço ele se manteve muito forte, mesmo em uma tendência de baixa, tá vendo? Ó, lateralizando, aí depois cai, né? E mesmo assim acima, né, dos bear markets anteriores, né? Então nesse momento aqui também, ó, tava muito acima, aí o preço vai lá e, aliás, né, o bear market ele puxa, né, de volta para essa região. Se você observar aqui, o preço ele ficou lateralizando, porém, se o preço do Bitcoin nesse bear market se comportasse como os bear markets anteriores, ele iria seguir caindo e não lateralizando, consegue observar? Então, quem olha para esse gráfico diz, pô, vai ter um grande crash aqui, levando o preço do Bitcoin a regiões muito baixas, sei lá, 50 mil dólares. E o que é que o preço faz? Dispara de preço. E a gente viu, né, uma grande liquidação em posições vendidas, provavelmente porque as pessoas estavam acreditando que o preço iria explodir para baixo, e na verdade explodiu para cima. Na minha opinião, isso é muito bom em relação, né, ao preço se manter lateral daqui para frente, né? Porque se ele se manter lateral daqui para frente, o tempo de bear market chega ao fim. E ele provavelmente não vai mais abaixo dessa região de 60 mil dólares. Eu vou mostrar outros gráficos lá no TradingView para você observar isso. Um argumento que você poderia dizer é que, o bear market ainda não acabou, levando em consideração os bear markets anteriores, né? Esse seria um argumento plausível para você dizer que talvez o preço realmente voltasse a cair, né, abaixo do fundo de 60 mil dólares. Eu não vejo dessa maneira, justamente porque o preço do Bitcoin ele não subiu tão significativamente como os bull runs, né, as corridas de altas anteriores. Então a pergunta é, ele teria tanto para cair, já que ele não subiu tanto? Eis a pergunta. Agora, se a gente olhar os ciclos, né, levando em consideração a data Rave, né, você tem o zero aqui, a data Rave, você tem 700 dias depois, 700 dias antes. Esse, para mim, é um dos melhores indicadores de ciclo que existe, tá? Muita gente quer dizer que fala, né, sobre o ciclo não funciona, a questão de liquidez e etc. Mas veja, ciclo significa tempo de fechamento de uma fase. Aqui ele coloca eras, né? Fases, por exemplo, você teve um tempo de maturação de determinada ideia, né? Ou seja, aquele ciclo foi terminado.
Pô, eu posso colocar o ensino básico, por exemplo, né? Você terminou o ciclo do ensino básico, aí você foi para o ensino superior, né? O ciclo do ensino superior, né? Você concluiu, aí você foi para a pós-graduação, né? O ciclo da pós-graduação. Então, os ciclos, eles funcionam em fases, né? Então, o Bitcoin, ele tem suas fases. Ele tem o tempo de antes do halving e o ciclo depois do halving. Historicamente, a gente conseguiu ver que teve valorizações após o halving e antes do halving a gente teve períodos de bear market, justamente um período de 700 até 500 dias. Então, se a gente observar o ciclo atual, claro, o ciclo completo ele dura por volta de 1.400 dias, né? Se a gente soma 700 depois 700 antes, a gente tem 1.400 dias. E por um período curto de tempo, durante os 500 a 700, a gente tem um período de queda de preço. E durante os 700 a 500, a gente tem mais um período curto de queda no preço do Bitcoin. Isso leva por volta de 12 meses, tá? E nesse momento, se a gente dá um zoom aqui, a gente consegue observar que o preço ele vinha, né, seguindo a lateralidade dos ciclos anteriores. Eu acreditava nisso, como falei para vocês nos vídeos anteriores, eu acreditava que o preço iria se manter lateral. Só que talvez por ter muita gente shortando aqui, né, quem consegue manipular ali o preço pensou, pô, a gente pode jogar o preço para cima e liquidar essas posições. Isso aconteceu aqui nos bear markets anteriores, tá vendo? Ó? Zonas, né, em que o preço explode para cima e depois retorna para baixo. Só que eu quero levantar um ponto que é o seguinte: o Bitcoin ele é um ativo que hoje você compra no mundo inteiro. Então, quando o Bitcoin dá essas explosões de alta e gera dúvida se realmente a gente vai iniciar uma corrida de alta, o FOMO ele é global. Então você compra o Bitcoin em qualquer lugar do mundo e de diversas maneiras, ETF, conta spot em corretora, bolsas, né, através de fundos de investimento, através de empresas compram. Então assim, o cara pensa e olha, rapaz, será que eu vou ficar de fora dessa corrida de alta? E começa a comprar. E talvez o preço se mantenha, né, nessas regiões altas. É tanto que a gente compara, né, o ciclo de bear market, ele de fato está diferente. E ele está muito melhor do que qualquer outro ciclo aqui anterior, né? Ele só teve uma piora, né, nesse momento aqui, justamente quando houve, né, aquele anúncio de venda de 32 BTCs pela Strategy, né? Aí o preço ele foi abaixo, né, desse ciclo anterior, que esse ciclo anterior aqui foi lá do de 2022, né? E depois se manteve de fato como um melhor ciclo de baixo, melhor eu falo, em relação a não cair tanto de preço, né? Então olhamos isso daqui, tá? A gente pode agora olhar, né, o preço do Bitcoin em si, tá? A gente consegue comparar, né, o tempo que ele ficou, né, nessas profundezas do bear market, lá quando houve a quebra da FTX, né, durou por volta de 190 barras, 190 dias. Se a gente comparar aqui também, o preço também se manteve aqui por volta de 190 dias, né? Então, a gente tem argumentos para dizer que a gente está no fim de um bear market. Deixa eu tirar isso aqui e colocar aqui umas médias. Eu vou colocar essa média móvel amarela aqui. Essa média móvel é uma média de 50 semanas, tá? Eu já falei ela aqui no canal faz um tempo, mas a gente consegue observar que essa média, ela ditou a tendência, tá? De toda essa corrida de alta. Veja que quando o preço, né, tá abaixo dessa média, né, a gente tem um bear market. E quando ele tenta retornar esse bear market, ele para justamente nessa média de 50 semanas, né? Claro, aqui está no gráfico diário, mas a contagem dessa média semanal, tá? E ele não consegue superar essa média de imediato, que quando rompe, né, a gente tem ela como suporte, embora a gente tenha períodos em que a gente fica aqui abaixo, tá vendo? Ó? E às vezes a gente tem períodos que até vai abaixo rapidamente e volta. Então,
a gente só vai ter o fim, né, dessa corrida de alta justamente quando o preço cai abaixo e retorna a essa média. Nesse momento, o preço está brigando em cima dessa média móvel semanal. E a gente pode ver que são candles que não são candles que a gente pode chamar de dramáticos, né? Ou seja, ele teve uma alta muito forte e depois um pavio, né, de sombra ou um candle que engolfa o candle anterior ou um candle no meio desse candle anterior. Não, a gente tem candles que são menores do que a barra anterior. Então, a gente tem uma possibilidade grande de superar essa região, né? Eu falei para vocês que eu tenho, né, uma expectativa do preço lateralizar mais nessa região, mas eu quero mostrar outra coisa interessante, tá? Eu quero mostrar a lei da potência, né, seguindo os períodos de bull market. Eu já falei isso aqui para vocês, tá? Nos vídeos anteriores. Deixa eu ver se eu atualizo aqui. Deixa eu botar um gráfico maior, porque aí a gente consegue ver por um período maior de tempo. Eu já mostrei isso aqui para vocês, tá? Pela lei da potência, quando a gente tava aqui, né? Eu dizia para vocês, até aqui, né? Eu dizia para vocês o seguinte: olha, o preço justo do Bitcoin nesse tempo não é 64 mil dólares. Justamente nesse período eu mostrava esse gráfico, né? E o preço de fato ele foi buscar o preço justo segundo a lei da potência. E quando supera, né, muito, o preço retorna para essa região. Ou seja, é uma questão de precificação do futuro. Então, se você olha, o preço do Bitcoin está em 64 mil dólares, mas que no futuro deve valer 72, isso significa que ele está com desconto. E quando o preço ele supera muito, ou seja, está na região de 82, porém no futuro ele deve valer 61 mil dólares, isso significa que é uma precificação do futuro, ou seja, eu vou vender porque provavelmente no futuro ele vai valer menos. Só que quando o preço está justamente no seu preço justo, aí eu digo segundo a lei da potência, aí o mercado começa a precificar o futuro do seguinte: olha, se no futuro o preço do Bitcoin vai valer acima de 90 mil dólares, putz, eu vou comprar agora enlouquecidamente, porque lá na frente, lá em dezembro de 2027, ele deve valer 90, 100 mil dólares, tá entendendo? Então, essa é a minha expectativa. Nesse momento, o preço deu uma explosão de alta, né? Ele está, de fato, precificando o futuro lá de abril de 2027, por volta ali de, sei lá, talvez 6 meses, né? 6 meses para frente de compra, né? E mesmo que você compre agora esperando 6 meses e o preço se mantenha lateral nessa região, significa que ele deve continuar subindo. Porém, cuidado com essa interpretação que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é uma interpretação de bear market. Quando a gente está em uma corrida de alta, a interpretação é essa linha mediana aqui. Então, o preço justo, se a gente tiver em bull market, seria 130 mil dólares. Então, se o preço seguir subindo rapidamente, superar essa região, provavelmente seria uma oportunidade de você realizar um pouco, porque a precificação futura talvez fosse 100 mil dólares lá em dezembro de 2000 e, aliás, fevereiro de 2028. Porém, aí novamente, o mercado vai precificar preços futuros lá para 2029 na região de 300 mil dólares, né? E você pode observar que a potência de queda ela vai diminuindo a cada bear market. Tá vendo? Aqui é 40%, né? Aqui foi 50% de fato. O preço não caiu mais do que 60%, né? E é interessante porque a projeção de baixa é 50%, porém quando o preço ele vai muito acima, aí por isso que ele tem uma potência de queda muito grande, tá vendo? Ó, por isso que caiu 80% aqui. Como o Bitcoin não subiu tanto, né, em relação a seu potencial de crescimento, ele não teve tanto para cair, né? Então, imagina que o preço lá no fim do ciclo, ele sobe para a região de, sei lá, eu vou botar tanto assim não, vamos supor aqui 400 mil dólares, dá um boom aqui e sobe para 400 mil dólares. Isso significaria que o preço do Bitcoin cairia mais do que 50%, ou seja, mais do que o bear market anterior. Vocês estão entendendo aqui a lógica, né, por trás disso?
Outra coisa que eu quero mostrar aqui é o preço para você minerar um Bitcoin. Deixa eu ver aqui, ó, aqui, cadê? Aqui, ó. Isso para mim aqui é o mais interessante, tá? Tá vendo essa linha roxa aqui? Isso aqui é o preço médio para você minerar a unidade de Bitcoin, né? Os mineradores gastam com maquinário, manutenção, energia elétrica. Aí você tem uma média ali de custo e essa média de custo, né, ela vai te dar um preço médio para você que você gasta para produzir um Bitcoin. Então, se você estava comprando Bitcoin a 62 mil dólares, você estaria comprando Bitcoin no seu preço de custo, ou seja, no preço justo, né? Então, nesse momento até superou essa região. Então, a gente poderia até esperar mais lateralidade aqui um pouquinho, né? E enquanto o preço tende, né, a voltar para a fazer uma nova corrida de alta, né? A gente também pode olhar, né, o RSI no gráfico semanal e a gente consegue ver, né, que de fato aqui atrás, ó, marcou, né, o fundo do RSI e a gente teve uma divergência como no ciclo anterior, né? Aqui assim, ó, essa divergência aqui, ó, tá? Essa aqui em vermelho, ó, que marcaram os fundos, né? Então, quem ficou esperando ali o preço do Bitcoin cair mais, realmente pode ficar para trás, tá? Outra coisa que a gente pode notar e é bem nítido, tá? É se a gente fizer uma linha de tendência de baixa, né? Ó, se a gente fizer uma linha de tendência de baixa aqui, essa linha de tendência ela faz um rompimento. Outra coisa aqui, ó, se a gente traçar uma linha de tendência de baixa assim, ó, o preço também fez um rompimento, ou seja, é muito idêntico ao ciclo anterior. Claro, a gente tem um tempinho aqui de baixa, né? Aí ele fez no ciclo anterior o rompimento fora desse caixote, mas isso não significa que o preço do Bitcoin deveria seguir um reloginho, né, mágico. Afinal de contas, estava todo mundo esperando aqui 200 mil dólares, 150 mil dólares e o preço não foi, né? Então, pode ser que, e sim, a gente tenha iniciado uma nova corrida de alta, né? Essa linha que eu coloquei aqui é justamente uma linha replicada, tá vendo? Ó? A gente pegando a mesma angulação anterior. Se a gente pegar esse ângulo daqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho aqui assim. Se a gente tiver esse ângulo daqui, o preço do Bitcoin poderia fazer isso aqui, ó. Então, não acho que vai acontecer isso, tá? E esse daqui seria um ângulo bem mais forte, né? Ou seja, o preço do Bitcoin iria explodir. Porém, eu quero mostrar minha expectativa para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui esse gráfico aqui, que é onde eu fiz um canal paralelo, tá? Observa que o preço do Bitcoin desde 2021, ele tá dentro desse canal, tá vendo de linhas azuis, que quando perde, né, esse canal, a gente tem aqui um bear market. E quando supera, a gente tem aqui uma corrida forte de alta, né, em cima, né, de uma linha de tendência. E por incrível que pareça, né, o preço do Bitcoin encontrou fundo justamente no fundo desse canal paralelo. Então, nada mais justo do que a gente olhar esse canal paralelo, que ele é de forma bem significativa, né? Então, vamos supor que o preço do Bitcoin ele sobe reto sem parar, né? Aqui, ó. Qual seria o topo? 147 ou 150 mil dólares, né? Seria o topo do preço do Bitcoin e talvez ele entre em bear market, né? Seria algo diferente dos ciclos anteriores, né? Sei lá, ainda nesse ano, acho difícil, né? Talvez ano que vem, lá para junho do ano que vem, né? A gente faça topo, né? Passe um período aqui lateralizando. Depois do halving lá para 2028, ele faça, né, uma nova corrida de alta, finalizando todo esse ciclo de alta. Seria interessante, né, de se isso acontecer, né? Novamente, deixa aí nos comentários o porquê que você acha que o ciclo do Bitcoin, o ciclo de alta do Bitcoin ainda não iniciou, tá? Vou ler todos, tá? Vai ser interessante.